Estreia nessa próxima quinta-feira um novo filme de Hilary Swank e Alan Rickson, Uma Vida de Esperança. O filme que definitivamente Hollywood não quer que você assista. Vocês que me acompanham aqui no Costura Nerd, vocês estão sempre vendo eu trazendo várias produções de Hollywood, algumas séries, e volta e meia eu tô reclamando de roteiro, das histórias, como elas são rasas, como elas são mal feitas, muitas vezes até mal dirigidas. Exemplo da série The Acolyte, nova produção da Disney do universo Star Wars, que é simplesmente uma bosta. Mas de vez em quando aparecem alguns filmes que, sabe, te dão uma esperança de que as coisas podem mudar. Esse filme conta a história de um camarada que acaba de perder a sua esposa e precisa cuidar das suas duas filhas. O que ele não contava é que a sua filha caçula acaba ficando doente gravemente e precisa de um transplante de fígado. E é aí que a nossa história começa. Não é um tipo de filme fora da curva. Essa história, se você for parar pra pensar, nós já vimos outras vezes. Mas é uma história baseada em fatos. E é interessante como esse tipo de história, hoje em dia, não aparece tanto, ou quando aparece, aparece bem escondidinho. Dificilmente você vai ver algum outro canal trazendo esse tipo de filme, porque simplesmente ele não dá clique, ele não chama atenção. Não é um filme que vai bater 1 bilhão, mas deveria, porque é um filme que, diferente dos outros, repletos de CGI, explosão, ele tem uma história muito simples e muito humana. É a história desse pai que, infelizmente, perdeu muito cedo a sua esposa e precisa cuidar das suas filhas. E a sua filha caçula acaba ficando doente, precisando de um transplante de fígado. É quando a personagem da Hilary Swank aparece e se depara com essas coincidências da vida. Ela acaba se encontrando com esse caso e se aproximando dessa família. E ela começa a mover montanhas para poder ajudar essa menina. É interessante como realmente as pessoas, elas parecem que perderam a vontade de ver esse tipo de história. Parece que o que vem de hoje é explosão, é a treta, e Hollywood segue por um caminho muito estranho, se é que eu posso dizer assim. E você pode dar o nome que você quiser, não serei eu a nomear o que está se tornando Hollywood. Mas esse filme mostra como uma boa história, uma história simples, bem contada, bem dirigida e atuada de uma maneira sincera e muito bem feita por grandes atores, elas podem ainda inspirar. Porque o papel do cinema, obviamente, é entreter. A gente, se diverte vendo filme de super-herói, filmes de ação e tudo, mas a gente precisa dessas histórias que até nos trazem a reflexão. Porque é interessante como os personagens, como é uma história baseada em fatos reais, ela traz ali tudo aquilo que uma boa história precisa. A personagem da Hilary Swank, a Sharon, ela é uma mulher que vive sozinha, cabeleireira, tem problema com alcoolismo sério, acaba perdendo o contato com o filho por conta disso. É uma mulher que, sabe, ela tá realmente perdida no mundo, mas ela encontra nessa situação uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, de fazer a diferença na vida de uma outra pessoa. Enquanto a proposta, você vê o personagem do Alan Rickson, aquele cara que precisa cuidar das suas filhas, cheio de dívida, porque o sistema de saúde americano, ele é extremamente caro e cruel. Então você se vê diversas vezes ali pensando, caramba, se eu tivesse nessa situação, como é complicado um atendimento para criança custar $6.000. É um filme que faz você pensar por diversas vezes como a vida é difícil e como esses personagens, eles são muito mais do que só uma propaganda política ou só uma propaganda daquilo que você acha que o mundo deve ser. Aqui os personagens, eles têm profundidade, eles têm as suas virtudes, suas qualidades, mas também eles têm os seus defeitos, suas limitações. Eu não entendo como Hollywood migrou para um caminho onde você precisa ter personagens perfeitos, personagens, não importa o gênero ou a ideologia que você siga, mas os personagens de Hollywood hoje, eles são um mero panfleto daquilo que as pessoas que criaram, elas querem que seja. Saca? Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Esse filme, ele fala sobre solidariedade, sobre o amor ao próximo, mas também fala das oportunidades que Deus dá a você de ajudar o seu semelhante. Nós vimos aí, há poucas semanas, o que se tornou o Rio Grande do Sul. E ainda assim, as pessoas se unem para poder
ajudar, sem medir esforços, sem pensar. É lógico que tem aproveitadores em todos os lugares, mas ainda assim você vê a oportunidade batendo na porta das pessoas e ainda assim elas se despindo de tudo, se doando para poder ajudar o seu próximo. E esse filme, ele tem tudo isso, personagens interessantes, uma história emocionante que eu não tenho dúvida que você que vai assistir esse filme, você vai se emocionar e você vai ter uma ligação. Não importa se você perdeu a sua esposa, se você tem um parente doente, não importa, mas é aquilo que a gente sempre procura, que é empatia. Esse filme é um filme incrível, sensacional. E Hollywood retrata muito pouco essa situação, muito pouco, é muito triste, mas ainda assim o filme ele consegue passar não só uma força dessa família de se manter unida, mas também o poder e a atitude que essa mulher, interpretada pela Hilary Swank, ela tem. Cara, é um filme incrível. Esse é o filme que você precisa compartilhar. Você precisa falar para aquela pessoa, olha, vai estrear esse filme nessa quinta-feira e a gente precisa assistir. Esse é o filme, não vai bater 1 bilhão, não vai ser um sucesso de bilheteria, mas é um filme que ele pode sim transformar vidas. É um filme espetacular. Eu fiquei surpreso, esse diretor, John Gunn, não deve ser parente do James Gunn, mas é o jeito que esse camarada, ele filma todas as cenas, todas as situações, como os personagens são enquadrados, como essa história ela é contada. Cara, é um trabalho realmente impressionante. Não é um diretor com longos filmes, mas ele tem um histórico de filmes cristãos, inclusive, que é bem interessante. É um cara que ele sabe contar esse tipo de história. É um filme que eu fiquei realmente muito feliz. Eu acabei de assistir esse filme, chorei horrores. Mas é um filme que realmente precisa ser assistido. Então, se você está vendo esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque é um filme que vai te emocionar. É um filme para a família, é um filme para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a vovó, para a titia, assim como dizia o Silvio Santos, e é um filme que vai te emocionar. Faz esse favor para você e para as outras pessoas e fala sobre esse filme, Uma Vida de Esperança. Mas eu quero saber de você. Você é daqueles que gosta de histórias reais, histórias verdadeiras, com personagens, com homens de verdade, mulheres de verdade, que fazem a diferença? Então coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber se você também gosta da Hilary Swank e também do Alan Rickson. Esse cara fez uma série sensacional. E a Hilary Swank, cara, pô, fez Karate Kid, Menina de Ouro, cara. Não tem como você não gostar desse filme, cara. É um filme emocionante. Deixe seu like aqui, se inscreve aqui no Constru Nerd e compartilha. Principalmente compartilha esse vídeo, porque é um filme que vai fazer diferença na sua vida. Beleza, pessoal? Vamos ficar por aqui. E lembre-se sempre, o nerd de hoje é um milionário de amanhã. Vida longa e próspera e que a força continue com todos vocês. Até o próximo vídeo. Até mais.